Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje vamos tocar em um tema necessário para aquelas pessoas que estão no caminho espiritual. Bem, não é só para as pessoas que estão no caminho espiritual, porque esta informação dá para todas as pessoas, mas é bom saber que no caminho espiritual também vamos ter de entrar nesta parte da alimentação. Sim, nós vamos ter de ter cuidado com a nossa alimentação. Nós vamos ter de cuidar do nosso corpo. E vocês podem muito bem ver em muitos lados, em canais do YouTube, influencers, gurus da internet, ou mesmo influencers, né? Da espiritualidade, que eles estão obesos. Eles falam sobre alimentação, sobre os parásitos e falam sobre muitas coisas em relação à alimentação, mas nós olhamos para eles e vemos que eles estão obesos. Estão, entre aspas, obesos ou um bocadinho acima do peso, para aí uns 10, 15 quilos. Isso é muito para uma pessoa que fala sobre alimentação. Não é? Uma pessoa pode saber muito sobre algo e, na prática, nós olhamos para a pessoa e dizemos: ei, não, aqui há alguma coisa errada, não é? E isto faz-me lembrar uma vez que eu li sobre uma personal trainer, uma mulher, que estava um pouco chateada porque não tinha clientes. Quer dizer, havia duas pessoas, eram vários amigos, né? E entre eles, né? Eram personal trainers, conheciam-se entre eles, e realmente havia uns que tinham muitos clientes e ela não tinha quase clientes nenhumas. Quer dizer, podia ter uma ou duas e passando uma semana já não estavam com ela. O que é que se passava? Apesar dela ter estudado para aquilo, né? Para ser uma personal trainer, ela estava acima do peso. Então, o que é que isso mostra para o cliente? Ela vai ver, vai dizer assim, mas se ela está gorda, vai ser esta mulher que me vai ajudar a ficar fit? É isso mesmo, é isso que nós vamos pensar. Por muito profissional que ela seja, o que interessa, muitas das vezes, é a aparência, é aquilo que ela mostra. Então, mesmo essas pessoas por exemplo, a minha médica, ela está acima do peso para aí o dobro. Quer dizer, ela devia pesar 60 quilos e ela deve estar a pesar entre 100... É assim, mais ou menos aqui, imaginando mais ou menos o peso dela, deve estar por volta dos 100, 120 quilos. Então, uma médica que tem tanto conhecimento e ela é muito profissional, tenho que garanto isso, que ela é muito, muito profissional, mas nem ela própria consegue meter em prática aquilo que ela estudou. Então, atenção, isto aqui é muito mais profundo. Eu estou a falar agora assim muito superficialmente, mas por exemplo, nós que já estudamos as constelações familiares, a biodesprogramação, já sabemos perfeitamente que existem outros problemas por trás que são hereditários ou são memórias e programas que estão dentro da pessoa ou problemas que eles têm e que causam esses sintomas ou essas causas, não é? Então, também não vamos agora falar sobre isso, mas já vemos que dentro da parte da alimentação existe muita gente que fala sobre isso, não é? Mas que realmente não representa isso. E dentro da espiritualidade, isto agora vem-me os monges budistas, alguns são assim obesos. Eu não sei, onde é que eles têm tempo para andar a comer tanto? Hã? Eu vejo muitos budistas. Uma das coisas que as pessoas que estão dentro do caminho espiritual têm que seguir, têm que saber, não é? É que têm que trabalhar, têm que fazer esses exercícios, é que a gente fique equilibrado. Que a nossa mente, as nossas emoções não nos controlem. Então, se eu estou com essas emoções de querer comer, não é?
Não é aquela fome que nós temos, normal, mas é a fome emocional, né? Então a pessoa come. Então, o que é isso? Será que essas pessoas são mesmo budistas? Budistas, eu estou a falar mesmo budistas sérios, pessoas que estão ali a meditar todo dia, como eles demonstram, né? Não me parece. Então, já vemos que nós podemos, na prática, muitas das vezes, verificar se as pessoas, aquilo que elas dizem, coincide com aquilo que a pessoa é, né? Com o que ela pratica. Então, temos que ter muito, muito cuidado em relação a isso. Mas, pronto, já estou aqui também a rodar a volta daqui do macacada da mesa e sem dizer nada, sem dizer aquilo que eu realmente quero. Então, hoje vou falar um bocadinho sobre mim, como é que eu me cuido, o que é que eu sigo, né? Então, eu acho que estes conselhos que eu vou vos dar, ou esta informação que eu vos vou dar, vai vos ajudar a que vocês consigam manter uma alimentação saudável, dentro do possível. Dentro do possível. Isto não quer dizer que eu de vez em quando não coma uma batata frita. Também como. Mas não faço disso a minha alimentação diária. E é claro que eu também já passei por muitas transições. Isto aqui não é fácil chegar ao equilíbrio. Eu, antes de chegar ao meu equilíbrio, eu andei entre 3 meses a comer bem, depois, descia para baixo, né? Voltava a voltar a comida ruim, entre aspas, descuidada. Depois voltava e depois, assim, andava às ondas. E eu agora estabilizei mesmo de maneira perfeita. Perfeita, entre aspas. A primeira coisa que nós temos que saber é que o marketing vende. O marketing vende. Nós vamos às lojas e vemos chocolates, vemos pacotes coloridos, vemos a maior parte do que existe dentro dos supermercados é tudo comida industrializada. Quer dizer, comida que não serve para nada. Aquilo não é comida. Então nós temos que saber que aquilo não é comida. Certo? E depois nós temos o hábito de comer isso. Né? E temos a fome emocional. Apetece-me um pedaço de açúcar. Né? Açúcar, o que seja, né? Para dessas bolachas. Então, nós vamos lá e compramos. Né? São baratos, entre aspas, barato, 1 euro, 2 euros. E a gente vai consumindo essa porcaria. Porque é mesmo assim, isso é porcaria. Isso não alimenta o corpo. Uma vez, quer dizer, nós também já fomos habituados, desde pequenos, a consumirmos esta porcaria. Né? A consumirmos produtos que de nenhuma forma beneficiam a este corpo. Então nós temos que ter cuidado. Se tu ainda não estás a ter uma boa alimentação, então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós consumimos. E eu vou-vos dar a minha dica, aquilo que eu faço e quais foram os obstáculos que eu encontrei. Certo? Então, sem estar a enrolar mais, eu vou-vos dar a minha dica. Para vocês que estão aí desse lado, que vocês realmente querem começar a alimentar-se bem, né? A ter uma postura como deve ser perante o teu corpo, né? Porque tu tens que cuidar do teu corpo. Eu vejo na rua, e vou ser sincero, eu vejo na rua muita gente obesa, extremamente gente obesa, 5 quilos acima do peso, 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos e por aí afora. Então já vemos que as pessoas não fazem pesos, quer dizer, eles não treinam, é assim, não é preciso treinar como ir ao ginásio. Mesmo que tu tivesses uns pequenos pesos em casa, só para fortalecer os músculos. Isso é necessário. Não é a mesma coisa que dura ver um vídeo de, 10 minutos nas redes sociais, ou mesmo quando estás a ver as redes sociais, pegas no peso, né? Fortalecer os braços, né? Fortalecer a coluna, fortalecer as pernas. Se vocês fizerem isso durante 10 minutos todos os dias, ou 2 vezes por dia, de manhã e à noite, já vai ser óptimo. E se vocês
cuidarem da vossa alimentação, vocês vão estar sempre fits. Não vão estar musculados, como eu, não parece, mas eu estou bem, aqui está tudo bem definido. Mas com certeza vocês vão estar bem de saúde. Dentro dos possíveis, né? Dentro daquilo que tu já tens, né? Mas, por exemplo, pode vir a melhorar, não é? Se tu tivestes 10, 20 anos a comer só porcaria, é possível que agora comece a aparecer as doenças ou os problemas causados por isso, não é? Por esse descuido. Agora vais ter de voltar a alimentar-se melhor durante 5, 6 anos para que tudo volte ao normal. Isto é bastante compreensível. Então, o que é que vocês vão fazer? O que eu aconselho é fácil, vocês não vão passar fome, é uma questão de prática, que é fazer o jejum intermitente. Sim, eu faço o jejum intermitente. Por exemplo, às 8 horas da noite eu paro de comer. Quer dizer, a partir das 8 horas da noite eu não como. Não como. Até a partir do meio-dia. A partir do meio-dia eu já posso comer. Não importa se eu como à 1, se eu como às 2, se eu como às 3 da tarde. Não importa. Das 8 da noite até ao dia seguinte, a partir do meio-dia, eu não como. Eu posso tomar água, mais nada. E vocês vão dizer assim, não vou aguentar. Tu aguentas. Não importa se estás a trabalhar, depende do trabalho. Se estiveres a trabalhar mesmo no duro, claro, se calhar no meio da manhã vais ter de comer qualquer coisa. Mas mesmo assim, se comeres às 10 da manhã, né? Na hora da pausa, mesmo assim, já são 14 horas de diferença. Então já é bom. Eu faço 16 horas, mas fazer 14 também já é bom. Hã? Eu sei, porque vai ser um bocadinho difícil. Porquê? Porque as pessoas têm hábitos. Eu também tinha o meu hábito, que era de manhãzinha, né? Para animar o dia, o meu cafezinho, com o meu pão, com queijo, com manteiga, o que seja, o que vocês comam, não é? Aquilo que me dá alegria comer, um coração com chocolate e essas coisas todas. E, claro, né? Assim o dia começa melhor, logo de manhãzinha já com açúcar, já com o teu cafezinho, aquilo que te estimula, então fica porreiro, né? Mas agora, quando nós deixamos esses hábitos, já não sabemos o que fazer da nossa vida, né? Caraca, agora eu comia, esta hora eu comia, e agora? Pois é, tu vais ter de persistir, vais ter de passar mais ou menos 21 dias, que é mais ou menos o dia que começa a mudar os hábitos, né? Precisa de 21 dias para mudar os hábitos, é o que dizem. Então, tenta chegar até um mês e tu vais ver como as coisas começam a ser mais fáceis. Mas durante esses 21 dias iniciais vai ser um pouco difícil, porque vamos imaginar que tu tenhas por hábito ir tomar o pequeno almoço com os teus amigos, não é? Do trabalho, ou tomar qualquer coisa com alguém, ou mesmo em casa. Então isso vai mudar os teus hábitos. E aquele momento possível de convívio com alguém, em certa maneira, vai-se perder. Mas tu podes fazer outra coisa. Tu podes tomar, por exemplo, um café só. Em vez de comeres não comes nada, mas tomas o teu cafezinho. Café sem açúcar. Sem açúcar. Ok? E prontos. E estás ali, mesmo que as outras pessoas comam, tu a única coisa que vais ingerir é líquidos. Mais nada. Claro que não tomes sumos, não é? Não tomes sumos com açúcar, nem coisa parecida. Isso está fora de questão, nem sumos de fruta, nada. Não é? Sumos comerciais e sumos de fruta, não vale a pena. Ok? E senão estás a fazer o quê? Não estás a fazer nada. Não estás a fazer o jejum. Mas pronto, mas se for um pouco difícil, né? E se realmente o pequeno almoço ou aquele convívio que tu tens de manhã com as pessoas e tu estás ali, se te sentires incómodo ou incómoda a estar ali sem comer, sem consumir, pede uma garrafa de água
ou pede um cafezinho e pronto, já acabou a história. Hã? Não vamos estar aqui a complicar as coisas. Claro que vai ser difícil e eu vou dizer a minha parte, porque houve aí um tempo em que parecia que o meu corpo estava, de certa maneira, eu acho que eram os meus vermes, a criar ansiedade para que eu quase que ouvia aqui na minha cabeça a dizer, come qualquer coisa, não é? Para eu quebrar este hábito, não é? Para eu cair na tentação de comer qualquer coisa. Não, agora vou começar a comer, como nas últimas vezes que eu estava sempre a tentar. Né? E eu sempre caía, só que desta vez eu não caí. Então eu senti essa coisa, essa vontade que aparecia na minha cabeça, no meu corpo, nas emoções, não é? Esses estímulos para que eu, não é? Oh, Walter, agora que já tomaste um cafezinho agora de manhã, pá, come qualquer coisa, come! A sério, isto é como se estivesse a me dar ordens. Atenção, tu sentes o corpo a falar, não é? Isto não é nada de novo, vocês sabem muito bem disso. Tu começas a ter a fome emocional e tu já vês que começam a aparecer pensamentos na cabeça e tu dizes, ai, vou comer, apetece-me comer isto, e tu não sabes de onde é que vem isto. Não fui eu que pensei, então quem foi, não é? Então já vemos que pode ser os vermes, pode ser outra coisa qualquer que a gente não sabe, não é? O próprio corpo, o próprio hábito do corpo, ou até o próprio cérebro, quando se um dia estiveres um pouco triste, aí a parte emocional começa, o cérebro dá o sinal, pronto, chega ao sinal ao cérebro que o corpo não está bem, que tem que se elevar, e que ele diz assim, come açúcar, para quê? Para elevar aí os teus níveis de positividade, não é? Aqui essas, já não me recordo o que é, mas a dopamina, né? Não sei se é a dopamina, mas para elevar esses níveis. Então, para te sentir melhor. O corpo tem essa instrução, não é? Para que o ser humano também não caia, não vá para baixo, não é? Não fique muito triste, porque ele vê isso como um perigo. Então, para estimular, vai-te dar ordens para comer qualquer coisa boa, para que o teu ânimo aumente. Mas isso é o que vai acontecer durante esses dias, né? E de certa maneira tu vais ter de lutar, entre aspas, de vez em quando com isso, porque de vez em quando há de aparecer essa vontade de comer qualquer coisa. Eu já não tenho essa vontade, mas vocês vão experimentar, o que vocês vão experimentar é pessoal, é vosso. Agora, outra das coisas é largar o açúcar completamente. Completamente. Ok. O açúcar, tu que estás no caminho espiritual, o açúcar influencia em tudo e mais alguma coisa no teu corpo. Não é? Não só alimenta os vermes, que os vermes vão-te causar muitas moléstias na tua vida, vão-te, entre aspas, dominar, que é mesmo assim, a tua vontade. Então, dos ensinamentos que nós vamos ter de aprender no caminho espiritual é que nós vamos ter de nos controlar, não é? Controlar os nossos desejos, as nossas vontades, certas coisas que neste caso é da comida, não é? Como é a gula, então nós vamos ter de nos controlar sobre isso. Não é só controlar, nós vamos ter de dominar, certo? Sim, isto é só uma parte, né, que nós vamos ter de controlar, de dominar, né? Que este mundo nos controla. Se vês bem, o mundo quer que nós consumamos, consumir, e especialmente comida. Comida e objetos que não prestam para nada, mas a comida está no primeiro lugar. Eles querem que nós comamos sempre mais, e sempre porcaria. Porquê é que eles querem que a gente coma porcaria? Se aquilo não presta, se aquilo não é bom. O Estado, os governos sabem muito bem que todas essas porcarias que se vendem nos supermercados, isso aí não presta. Como também a carne sintética, como essa coisa dos bichos, dos insetos. Mas querem implementar isso. Agora, isto é assim. Eu, por exemplo, vou ao supermercado
e aparece-te um montão de coisa, pá, bolachas, chocolates, pintarolas, batatas chips, né? Batatas fritas, tudo e mais alguma coisa. Eu passo por lá e não tenho vontade nenhuma de pegar. Antes, até era capaz de pegar num chocolate ou assim. Agora, zero. Se nós, se nós sermos pessoas conscientes, ficarmos conscientes, se nós deixarmos de comprar todas estas porcarias, os supermercados vão ter de começar a vender produtos de qualidade. Mas nós, como nós continuamos a comprar isto, e os pais influenciam os filhos a consumirem também estas porcarias, porque compram isto para os seus filhos, então os filhos já vêm desde pequenos adoutrinados, viciados neste tipo de comidas. A comer este tipo de comida. Comida, entre aspas. Hã? A mim também me custou, não é? É o que eu digo, durante a minha infância também era muito, comia muito açúcar, né? Então, no chá, eu punha muitas colheres no chá, meu. E eu acho que foi por causa disso que me afetou um bocadinho o cérebro, de ter consumido durante tantos anos tanto açúcar. Penso eu. Mas nós é que temos de ser conscientes, né? Se as pessoas começarem a comprar essa carne sintética, claro que se vai vender. Se ninguém comprar, eles nunca mais vão pôr isso à venda. Porque essa carne não faz bem ao ser humano. E as pessoas vão dizer assim, os animalistas, os vegetarianos, os veganos vão dizer, mas os animais nada, meus amigos. Este mundo está feito para ser assim. Diz a um leão para não comer uma zebra. Hã? Diz a uma raposa para não comer uma galinha. Hã? Eu sei, este mundo foi feito assim, meus amigos. Foi feito assim, para nos comermos uns aos outros. Não é porque tu deixas de comer uma galinha que não vem uma raposa e a coma. Ai, mas é que a raposa não tem consciência. Sim. E este corpo também precisa de proteínas. Este corpo precisa disso, a não ser que exista outro tipo de proteínas que nos deem, por exemplo, os ovos, né, das galinhas. Está-se bem. Eu sou vegetariano, não como carne, mas como os ovos. E está bem. Estou aqui, treino todos os dias e estou bem. Claro que uma pessoa, né, tem que cuidar da saúde, né, tem que cuidar bem daquilo que come, mas estou aqui bem saudável. Como vocês sabem, como vocês já ouviram, nós temos que fazer um esforço para mudar a nossa alimentação. O que os outros dizem ou o que vão dizer não interessa. Tu és dono das tuas decisões. És dono do teu corpo. E neste caminho espiritual, como eu já vos disse ao princípio, muita gente fala muita coisa, fala, mas na prática não fazem nada. Se tu vês alguém, algum médico, algum guru da internet, ou guru, tanto dá, gordo, e a falar sobre espiritualidade, meus amigos, porquê é que não cuida do corpo? Se o corpo é o principal que nós temos que cuidar. É porque está a comer muito. E se está a comer muito é porque ele tem problemas. Uma pessoa que coma muito tem problemas. Tem problemas que devem ser tratados. Então, se essa pessoa não está-se a tratar a si mesma, mas tem conhecimento para dar aos outros, né? Então aqui há alguma coisa que não está bem. Ok? As outras pessoas que estão a ouvir as informações podem-lhes ajudar, sim, mas a própria pessoa nem sequer consegue, com aquilo que ele diz, consegue se cuidar de si mesmo. Eu já vi muitos casos disso e tenho muita pena por eles, entre aspas, que nem eles próprios são conscientes. Eu sei, agora já me veio-me aqui a informação que pronto, que eu já sei, né? Que é
As pessoas querem viver a vida. Como não largaram o personagem, eu não vou largar este personagem. Eu, enquanto estiver aqui nesta vida, eu vou aproveitar os prazeres da vida. Então, um dos grandes prazeres é a comida. Ou o sexo. Ou o que seja. Então, mesmo eles tendo conhecimento sobre o conhecimento da Matrix, como é que a Matrix funciona, mesmo assim, eles o que vão fazer? Vão viver os desejos da Matrix. Vou dizer, enquanto estiver aqui, eu vou abusar, entre aspas, abusar, vou comer, vou dar sentido à vida. Mas isto é um engano do nosso ego. Eu já passei por lá. Quando eu recaí, eu tive os mesmos pensamentos. Caralho, de que é que vale a pena viver aqui nesta vida se a gente não tem prazer, não, quer dizer, não vive a vida, né? Vou comer um pacote de batatas fritas. Era assim que eu pensava. E não tem mal comer um pacote de batatas fritas uma vez por semana. Agora, é quando tu, esta vozinha que nos diz assim, vamos viver a vida e prontos. Então vamos comer bolos, vamos comer açúcar, vamos comer porcaria e prontos. Isso é um engano, meus amigos. É um valente engano do nosso ego, que nos está a fazer virar para fora, para o mundo exterior. Enquanto tu tens que largar os desejos, né? A pessoa tem que largar os desejos para ir para dentro, mas a pessoa, ao ver que vai ter de largar todos estes desejos, todas estas coisas, estes estímulos que nos fazem felizes, né? Em vez de largarem isso tudo e vou começarem a ir para dentro, não, vou ficar agarrado a isto. Eu tenho conhecimento, mas eu vou estar a fazer o mesmo que os outros todos que não têm, que não são conscientes. Né? Eu vou viver a minha vida ao máximo, abusando daquilo, né? Dando ao corpo tudo aquilo que ele quer. Né? Entre aspas. Né? Isto é um engano que o ego faz ao ser consciente. Por isso é o que eu chamo o ego espiritual. O ego espiritual está em todo lado. Né? Até nisto mesmo. Vamos lá ver, o ego espiritual. Tu nunca estás desligado completamente do ego. Normal. Não estás. Né? Isso é normal. Né? Nós somos o ego. A consciência é que está consciente do que é que o ego está a fazer. Agora, quando a consciência não está consciente do que o ego está a fazer, acontece isso. Vou comer o que eu quero. Isso é só um dia. Um copinho de vinho, o que é que faz mal? Não faz mal a ninguém. Álcool, não é? Álcool, tabaco, drogas, discotecas, libertinagem. Que porquê? Vamos nos divertir. Pois é, meus amigos. O caminho espiritual, nós vamos ter de largar muita coisa. Mas, ao largar as coisas, nós também vamos aprender que nós não precisamos daquilo. Especialmente desta comida que não vale nada, não presta nada, não tem valores nutricionais nenhuns. Então, meus amigos, isto é porque o corpo está habituado a esse tipo de comidas, a esse tipo de estímulos. O nosso cérebro está habituado já a esses sabores. E nós sabemos que os nossos vermes gostam dessas porcarias. Então, uma das coisas que eu também já me estava a esquecer, né, de falar, de vos dizer, é que vocês vão ter de fazer um programa de desparasitação. Certo? E deixar o vosso corpo alcalino. Procurem pela internet como deixar o corpo alcalino, quais são os alimentos que são alcalinos, fazer um programa de desparasitação. Para quê? Porque essa vontade de vocês comerem pão, de vocês comerem açúcares, farinhas refinadas, né? Para que isso desapareça. Porque senão os vermes vão vos influenciar. E bastante. Não há maneira. Então nós vamos ter de soltar isso tudo. E depois é simplesmente o hábito. Vocês vão ir a um sítio qualquer, né? Vão fazer as vossas compras. Vocês vão passar pelo departamento
pela secção dos chocolates e coisas. Não se passa nada, não tenho vontade. Eu agora de manhãzinha fui às compras. Sério, eu ponho-me a olhar para aquilo e digo assim: não há. Antes tinha e agora não tenho vontade nenhuma. Nenhuma. Zero. Eu digo assim, no outro dia disse assim: foja, caralho. Isto é estranho. Deixa só para acabar. Isto é muito estranho e vocês vão entender esta parte. Muitas das vezes tu compras fruta por desejo. Muitas pessoas não é? Mas, normalmente as pessoas têm mais tendência para os chocolates, né? Batatas fritas, qualquer coisa que seja dessas guloseimas, né? Desses doces. O que acontece é que o que me aconteceu a mim, eu disse assim: espera aí, em vez de comprar isto, vou comprar os pêssegos. Sim, pêssegos. Que está agora na época. E eu, caralho, os pêssegos. Eu pus-me a pensar a diferença entre comprar algo, antes comprava chocolates e coisas, e eu ia comprar, em vez de comprar fruta. Eu digo, caralho, realmente, agora tenho mais desejo, né? Sou mais consciente, tenho mais desejo de comprar frutas, né? Porque dá-me mais prazer comprar frutas que antes, né? Quer dizer, eu agora não compro chocolates nem nada, mas estou a comparar com antes. Agora, a minha vontade não é comprar chocolates ou bolachas, ou o que seja, só de snacks, né? Só para desgostar durante o dia. Não. Agora é fruta. E isto é destas coisas que a gente, mais tarde ou mais cedo, nós vamos começar a notar. E outra das coisas que eu vos vou dizer é o seguinte: esta campanha, esta indústria desta comida lixo, vocês já entendem, vocês agora vão entender esta coisa. Vocês têm vontade de comer batatas? Quando vocês entram no supermercado, vocês dizem assim: caralho, hoje apetece-me comer muito batatas cozidas. Vou comprar batatas boas, não é? Mas sem pensar no teu almoço, simplesmente tens essa vontade. Não. Vou comprar cenouras, porque, caralho, adoro cenouras, vou comprar cenouras. Não. Vou comprar tomates porque... Não, meus amigos. Tu compras isso, a maioria das pessoas compra isso porque dizem: eu preciso comprar isso por causa da minha saúde, para me alimentar bem. Mas, se tu fores a ver, onde é que estão os desejos? Os desejos estão: vou comprar batatas fritas. Isso é assim. Chocolates, bolachas, bolos, né? Aí já vem uma vontade enorme de comprar isso, de comer. Mas batatas e cebolas, alho, sei lá, limão, bananas, né? Aí já não há muita vontade. Aí já a vontade é quase zero. Só para vocês verem que nós temos mais tendência, quando nós pensamos em comida, não pensamos em comida, pensamos em porcaria. Pois é, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para as pessoas que estão dentro do caminho espiritual, vocês vão ter de fazer este esforço. E aquelas pessoas que também não estão dentro do caminho espiritual, também deveriam fazer este pequeno esforço para o mundo ficar um bocadinho melhor, a tua vida ficar um bocadinho melhor e também para que estas porcarias que estão nos supermercados desapareçam de vez e, em vez daquilo, tenham lá alimentos de qualidade. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e, como eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo!